Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Não tinha. Depois que eu publiquei esse livro, eu comecei a escrever alguns veículos. Escrevi no The Intercept, escrevi na Vice, escrevi na Super Interessante. E aí, nesse meio termo, enquanto eu estava escrevendo essas histórias, sempre que eu escrevia uma narrativa, alguém aparecia assim: olha, professor Paulo Cruz, responde esse cara aqui. É sério. Caramba! A galera summonava treta no Twitter, tá ligado? O pessoal aparecia no meu Twitter: olha, Paulo Cruz, o que você tem a dizer sobre essa história? E fazia a mesma coisa comigo na tarde dele, mano. Eu escrevi alguma coisa... A galera quer ver treta, né? Adora treta, mano. Então foi quando a gente recebeu o convite do Morning Show pra participar lá. Mal sabia os produtores do Morning Show que a gente já trocava ideia no Zap, que a gente não ia sair na porrada. Como vocês se conheceram? Foi pelo Twitter mesmo? Pelo Twitter. Mas com ideias contrárias? Mas discutindo na boa, nunca brigaram. Foi isso, exatamente. Porque eu via que, por exemplo, o Paulo ele fala muito sobre esses personagens históricos dessa época da transição para a República. Que são personagens importantes, que realmente são, às vezes, desprezados do debate público, tá ligado? Então eu via o Paulo falando sobre esses caras de uma maneira interessante. Eu falava: caramba, olha aí, não é um cara idiota da direita, não. Não é um cara que tá falando qualquer coisa. Não é só um iconoclasta, né? Então, não é o cara. Então, eu respeitei a forma com que ele contava essas histórias, porque eu também gosto delas. Eles não estão no meu livro, mas são personagens que eu entendia que eles eram importantes. Zumbi, do Palmares? Não, André Rebouças. O Rebouças mesmo, que a gente falou. Então, Rebouças, José do Patrocínio. Luiz Gama. O Tobias Barreto. Então, deu um monte de gente boa, um monte de gente importante. O André Rebouças, ele foi um engenheiro. Né? Ele e o seu irmão foram os dois primeiros engenheiros negros do Brasil. A abolição talvez não aconteceria sem eles, mano. Não. Assim, o Nabuco fala, o Joaquim Nabuco, fala que o Rebouças foi o maior dos abolicionistas, apesar de ele ser uma figura de bastidor. Porque ele era um homem tímido, né? Ele não era um sujeito como o José do Patrocínio, que era um fulano explosivo. O Rebouças era contido. Mas ele era genial. Né? Um homem genial, assim. Então ele arquitetou todo o projeto, não só da abolição, mas também do pós-abolição. Do que fazer depois. Né? O que fazer para resolver o problema dos ex-escravizados, por exemplo. Então ele fez isso. E mais um monte de coisa. E o seu pai, um homem que veio, né, filho de escravos, ou escravos, a mãe dele, acho que era uma escrava alforriada, e o seu pai era um português ou descendente de português. Mas pobre pra caramba, da Bahia, e ele arruma um emprego num cartório, e ele decide estudar lei, jurisprudência e tal, e aí ele consegue uma licença para ser advogado, começa a advogar, se torna um advogado importante, vai pra política, na Bahia, depois vai pro Rio de Janeiro. Lá ele se notabiliza como deputado e tal. E chega a um posto que era de conselheiro do imperador, Dom Pedro II. É muito amigo de José Bonifácio, muito amigo do Nabuco de Araújo, o pai do Joaquim Nabuco. Então o André Rebouças era filho dele. E o André e o Antônio estudam engenharia, depois vão para fora, tal, voltam para cá. Tem um monte de coisa interessante que eles fazem aqui. Inclusive, a Avenida Rebouças aqui, de São Paulo, é em homenagem a ele. Né? E no Rio tem túnel, Rebouças. Lá no Sul, onde o Antônio teve uma atividade bastante grande, assim. Aquela estrada de ferro, que é histórica lá, de Curitiba a Paranaguá. Sei. Foi o Antônio Pereira Rebouças que projetou aquilo. É um feito de engenharia, assim, impressionante para a época, e ainda hoje é impressionante pela engenhosidade. Então foram homens importantíssimos da história brasileira. Né? Pega o Dr. Juliano Moreira, que foi um médico psiquiatra. Importante demais. Né? Importante demais. Um cara que combatia os eugenistas na seara dos caras. Os racistas, mais racistas do Brasil, ele combatia, cara. Entendeu? Então você pega caras como o Teodoro Sampaio, que também tem uma rua famosa aqui em São Paulo, era um homem negro, um engenheiro negro,
que fez muita coisa aqui em São Paulo e tal. E essas figuras não são... Ninguém fala. Machado de Assis ou não? O Machado de Assis também. É que o Machado ele é mais conhecido e tal, mas... E essa questão do Machado negro ou não negro... É uma discussão que sempre aconteceu. Ainda rola. Eu acho que mas rola, mas eu acho que ele já tá um pouco apaziguado. Já se constituiu. Negro, tá Mas é uma discussão que sempre aconteceu. Na época já acontecia. Né? Porque o Machado morre e aí o Nabucco se vê numa discussão com o... Não lembro se era o José Veríssimo, mas era um outro literato da época, porque ele escreve um perfil do Machado de Assis e chama o Machado de Assis de mulato. E aí o Nabucco fala, olha, mulato, eu não usaria essa palavra. O que era mulato na época? Era ofensivo ou não? É assim, cara, é complicado dizer até que ponto isso era ofensivo. O que acontece no Brasil é que a galera tende a dar uma gradação para pessoas negras miscigenadas. E isso por que a galera diz que isso é um ponto de racismo? Porque não existe gradação para brancos miscigenados. Você não tem o mostardinha, você não tem o vermelhinho camarão, tá ligado? Mas para negros, chegaram a ter 200 gradações de negros. Então é mulato, caboclo, cara, tinha muita mula, tinha muitas coisas assim, cara. E então na época era comum, cara, era comum a galera se identificar assim. Inclusive alguns negros preferiam se identificar assim, cara. Então é um pensamento muito complicado de se dizer. Lembra mulatas do Sargento TL, né? Uhum. Então hoje a galera entende, muito recentemente entende que é melhor chamar tudo de negro do que criar uma hierarquia das cores aqui no país. Até porque essa hierarquia só acontece com a miscigenação negra, não acontece com a miscigenação branca. Lá fora tinha isso também, nos Estados Unidos, por exemplo, ou não? Eu acho que lá ficou mais comum por conta da uma gota, né? Lá tinha uma regra que é uma gota de sangue negro já torna você negro. Ah, tá. Então, se tivesse a sua família uma descendência... Eu acho que tem um caso que a Paris Hilton foi racista com o Vin Diesel, né? Porque ele diz que ele estava num bar com ela, e aí quando ela olhou pra ele, viu que ele tinha uma ascendência negra, não gostou, tá ligado? Então, nos Estados Unidos é outra parada. Tipo, uma vírgula, 1% de sangue negro, a galera já considerava você negro, tá ligado? Aqui no Brasil, não. Porque aqui no Brasil, como tinha uma população muito grande, eles tendiam a criar essa hierarquização assim, racial. E foi mesmo realmente a maior população escrava que teve no mundo, foi no Brasil ou não? Foi 10 milhões. Já ouvi esse papo. Foi 10 milhões. Que chegaram aqui. Chegaram aqui e pra época, uma coisa assim, o que torna a escravidão colonial tão impressionante, no mau sentido do termo, né? É esse volume, né? Então, quer dizer, é claro que sempre houve escravidão é uma coisa da humanidade, então não existe um tempo em que a escravidão não tenha existido, né? Então sempre houve. Os vikings chamavam de trau, alguma coisa assim, essa palavra para escravizados lá. Então, quer dizer, sempre aconteceu, né? Mas a escravidão colonial, ela tem essa coisa do volume. Virou comércio, virou uma coisa de você ir lá capturar o sujeito lá no continente africano para vender. Aquilo que começou com espólio de guerra. Os escravos antigamente era isso. Você vencia uma batalha, dominava e... Então, aquilo que começa como espólio de guerra, de repente os caras descobrem um mercado. Então, transformam o Atlântico num banho de cadáveres, né? E é um processo que, assim, às vezes a galera acha que o português, o francês, o inglês chegou lá, já começou a escravizar e já começou a vender. Não, é um processo que pode durar 100 anos. O processo de como o Idá se tornou o maior porto de escravos para o Brasil foi 100 anos, assim. E é um processo que tem muito a ver com corrupção também, da galera desestabilizar o poder dos reis, oferecendo corrupção, riqueza, dinheiro, poder e armas para os seus inimigos e para os seus aliados, para que eles pudessem surrupiar o trono também. E como negros também são, como todos os seres humanos, sujeitos à corrupção, sujeitos a todo tipo de coisa, aí dá merda e 100 anos depois você tem um país escravizado, assim, cara. Porque todo mundo entrou no rodo, né? Como que eles encontraram a África dividida já e por meio dessa corrupção com os reis e tal, conseguiram
Nesse período, o continente estava enfraquecido. Então, você pega o continente africano anterior a... As embarcações? As embarcações, anterior à chegada do europeu ali e tal. A África teve uma época de muita opulência, de grandes reinos, reino de Kush e tal, uma coisa grandiosa, aquela coisa... desde lá em cima, no Egito, até a África subsaariana. Então, tinha grandes reinos, teve grandes reinos. Mas, assim, por... questões que às vezes nos escapam, né? O continente foi se enfraquecendo por lutas internas. Então, quer dizer, um reino luta com o outro, meio com o outro, então isso aí foi enfraquecendo. O Joseph Kizerbo também diz que era difícil ter uma densidade muito populacional por conta da extensão do continente. As pessoas dispersavam mais, era mais disperso e mais vulnerável, né? E também teve a questão da escravidão promovida pelo povo árabe lá antes dos portugueses, tá ligado? Tanto que, tipo, existe uma palavra pan-africanista que é mat, que significa todo o sofrimento do povo, a escravidão do povo desde dos árabes até recentemente. Então, o continente todo, mais de 500 anos, assim. Quando os portugueses chegaram lá, espanhóis, chegaram no continente africano, ali, né, no século XVI, os árabes já escravizavam há 1 milênio ali. Uhum. Já existia comércio de escravos ali e tráfico de escravos do continente africano há 1000 anos. Caramba. Então não é uma coisa que começou ali agora. Então, há 1000 anos? 1000 anos. Não é 10, não é 100, não. 1000 anos já tinha ali um processo de escravização. E outra, os árabes escravizavam todo mundo. Né? Eles não invadiram a Península Ibérica, não dominaram lá por 700 anos. 700 anos. Né? Então, eles dominaram tudo aquilo ali. Foi um negócio avassalador, né? E escravizavam tudo.